Cuidado para não perder muito dinheiro no INSS. Bom, pessoal, é muito comum quando as pessoas chegam aqui no nosso escritório, elas acabarem tendo um indeferimento do benefício e, consequentemente, quando a gente vai fazer uma análise previdenciária do que efetivamente gerou a negativa daquele benefício, foi falta de documentação que deveria ter sido apresentada ou apresentada de forma adequada e, consequentemente, gerou o indeferimento do benefício. Isso acontece muito quando a pessoa não faz um planejamento previdenciário, não tem uma prévia com um profissional da área previdenciária e, consequentemente, às vezes olha lá no sistema do INSS, verifica lá que tem a possibilidade de pedir o benefício, só que o sistema do meu INSS ele é erro, né? Ou seja, ele sempre tem equívocos, porque simplesmente ele pega as informações que tem no CNIS, ele não consegue analisar as datas fins de todas as empresas, não consegue analisar todos os salários de contribuição, não consegue identificar se você tem uma deficiência ou se não tem uma deficiência, se tem períodos especiais para serem inclusos, se tem período rural, se tem período do exército, enfim, tem um monte de considerações que o sistema do INSS não analisa. E, consequentemente, quando você solicita o seu benefício por lá, sem ter uma prévia antes, sem fazer um planejamento previdenciário, a chance de estar errado é gigantesca e a chance de ser indeferido é maior ainda, tá? Então, muito cuidado para você não perder muito dinheiro do INSS. Outro ponto que a gente colocou aqui, lá no começo da nossa conversa, é quando a pessoa deixa de apresentar documentos que são essenciais para a análise daquele benefício, tá? Seja para a concessão correta do benefício que você está pedindo, seja para o deferimento do benefício, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem algum período especial e esquece de apresentar o PPP, né? E nem sabia o que é um PPP, nem sabe o que é uma aposentadoria por deficiência, nem sabe os períodos que estão abertos lá e acaba esquecendo de apresentar documentos. E o grande problema disso é que o INSS colocou na nova instrução normativa dele agora, de 2022, que é feita depois da reforma da Previdência, que a falta de apresentação dos documentos ou apresentação de novo documento em fase recursal muda a data de entrada do requerimento. E o que isso quer dizer? Olha, quer dizer o seguinte, vamos imaginar que você pediu sua aposentadoria lá em 2022, e aí você aguardou toda a análise documental do INSS, né? Análise do seu pedido e, consequentemente, passou um ano. Então, lá em 2022, você fez o pedido, passou-se um ano e o INSS falou, olha, seu benefício foi indeferido, né? E aí, depois que vem indeferido, você foi atrás de um profissional e esse profissional identificou, olha, faltou você apresentar essa documentação aqui que vai dar tudo certo. Então, basta entrar com recurso. O fato é que quando você entra com recurso apresentando um novo documento, a data de entrada do requerimento altera para aquela nova data do documento, né? Então você perdeu aí de graça um ano praticamente de atrasados. Se o seu benefício aí for, por exemplo, de R$5.000, você jogou fora aí R$65.000, porque tem um 13º também, então muito cuidado com isso, tá? E aí a gente precisa identificar, tá, mas o que é considerado novo documento? Então aqui a gente vai ter que trabalhar com duas situações. Primeiro, onde está a redação dessa informação de que novo documento altera a data de entrada do requerimento administrativo. A gente tem que ir lá na instrução normativa do INSS e depois a gente tem que ir lá na instrução normativa do Conselho de Recursos da Previdência Social para entender o que é caracterizado um novo documento e quando é que você pode fazer um recurso e informar para eles, olha, isso aqui não se trata de um novo documento. Então, muita atenção, que isso pode mudar totalmente a sua vida, tá? E pode fazer você ganhar muito dinheiro, legal? Então vamos primeiro lá na instrução normativa para você entender o que o INSS entende quando você apresenta um novo documento e depois a gente vai lá na instrução normativa do Conselho de Recursos. Vamos lá? Vem com a gente. Então olha só, pessoal, aqui eu estou na instrução normativa. O que é instrução normativa, né? Como o próprio nome diz, instrui normativamente as ações que o INSS tem que ter dentro da autarquia. Então, eles seguem isso aqui rigorosamente. O INSS segue isso aqui como uma bíblia para eles, tá? Algumas situações, por incrível que pareça, vale até mais do que a Constituição para eles. Por isso que cabe muita revisão depois. Então, vamos entender passo a passo. Vem com a gente. Então, o artigo 582 da Instrução Normativa 128 de 2022, que é a atualizada do INSS, fala o seguinte: no caso de recurso de decisão do INSS, com apresentação de novos elementos extemporâneos à decisão administrativa proferida pelo Instituto, os efeitos financeiros devem ser fixados na data de apresentação dos novos elementos. Então, ou seja, exatamente o que eu te disse. Olha, passou todo o período do processo inicial e aí, consequentemente, você entrou com um recurso, né, demorou um ano para dar a decisão
e aí entrou com recurso apresentando um novo documento, e aí o INSS falou, olha, com esse documento você consegue receber a aposentadoria. Receberia desde a época, só que como você apresentou somente agora, vou pagar para você somente a partir de agora. Tá, tudo bem, mas como eu vou saber o que é novo elemento ou não? E aí a gente tem que ir lá na instrução normativa do Conselho de Recursos da Previdência Social, que ele vai estar analisando isso. Vamos lá? Então aqui eu estou na instrução normativa número 1, né? Essa instrução normativa aqui está dentro do regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência, e você tem que entender. Está lá no artigo 99, olha o que ele diz. Não se consideram novos elementos. Então está dizendo o seguinte, olha, não vai ser considerado novo elemento, quer dizer que a data tem que ser considerada a partir da data de entrada do requerimento administrativo, quando apresentado esses elementos no recurso do INSS, tá? Então, ou seja, descaracteriza aquele artigo anterior que eu acabei de ler. Então, o que eles não consideram novos elementos? Inciso 1, né? Os documentos apresentados para provar fato do qual o INSS já tinha ciência, inclusive através do CNIS, e não oportunizou, por meio de carta de exigência, ao segurado o prazo para comprovação do ato da concessão, tais como dados extemporâneos ou vínculos sem data de rescisão. Aqui, pessoal, por exemplo, tem um vínculo que está considerado no CNIS que está com uma data em aberto, tá? E o segurado não apresentou a carteira de trabalho, esqueceu de apresentar a carteira de trabalho para justificar a data fim daquele período. Se ele apresentar na fase recursal, por mais que ele apresente na fase recursal a carteira de trabalho para provar aquele vínculo que estava em aberto, ou se ele apresentar o termo de rescisão do contrato de trabalho para provar que aquele vínculo estava em aberto, não vai ser considerado um novo elemento, porque o INSS já tinha ciência que aquele vínculo estava em aberto, porque estava descrito isso no CNIS, então, consequentemente, isso não pode ser caracterizado um novo elemento, e aí eles consideram, caso reconhecido aquele período, desde a data de entrada do requerimento administrativo, perfeito? Outra situação, B, vínculos sem salário de contribuição. Ora, está nítido no CNIS que naqueles períodos, por exemplo, de 2000 a 2007, não tem um salário de contribuição descrito no CNIS do segurado. O servidor já viu aquilo, ou no mínimo teria que ter visto, porque não está constando no CNIS. Então, se ele não abriu a carta de exigência para oportunizar isso, e depois o segurado, na análise do benefício, identificou que efetivamente aquilo não está constando e ele apresenta os olerites, então não pode ser considerado como novo elemento, tem que considerar todos os períodos desde a data de entrada do requerimento, perfeito? Outra situação, período de atividade rural pendente de comprovação no CNIS ou informado por meio de autodeclaração. Então assim, se o segurado já tem lá no CNIS a comprovação, né, o início de indício, né, de atividade rural, cabe ao servidor do INSS solicitar a documentação a ele. Ou se ele apresentou uma autodeclaração e o servidor não fez, né, toda a instrução probatória oportunizando ao segurado comprovar esse período rural, então ele não pode caracterizar novo elemento, porque já tinha condições dele identificar que o segurado estava pedindo uma declaração a um período rural por meio da autodeclaração ou por meio da informação do CNIS. Tá? Vamos lá? Outra situação. Período de atividade especial informados pela empresa através do GFIP ou pelo E-Social. Então, pessoal, no CNIS também consta lá no campo indicadores quando a empresa informa que a pessoa fica exposta a um tipo de agente nocivo, né? Então, você pode identificar isso lá. O código GFIP aparece no CNIS. Então, se já está aparecendo no CNIS para o servidor do INSS que vai analisar o seu caso, que essa pessoa tem exposição a agente nocivo e o servidor do INSS, por exemplo, não emite uma carta de exigência para o segurado apresentar o PPP, e aí ele vai no profissional, no advogado, e esse advogado consegue analisar, fala assim, olha, esse período aqui é seu, é especial, já está constando no seu CNIS, traga o PPP para mim, que a gente vai entrar com recurso para fazer a conversão desse termo especial em comum. O advogado, quando vai fazer esse recurso, ele já tem que constar esse artigo 99 da Instrução Normativa do Conselho de Recursos da Previdência Social, informando que aquele PPP não caracteriza novo elemento, porque já constava no CNIS, pela informação da GFIP ou no E-Social, que aquele período é especial e que o servidor já deveria ter solicitado isso ao segurado que está solicitando benefício, não se solicitou por erro. Então, se o servidor não abre uma carta de exigência solicitando um PPP, por exemplo, para apresentação e comprovação do período de atividade especial, quando esse período já está constando lá no CNIS, é erro do servidor, então não pode ser caracterizado aí um novo elemento, tá? Outra situação, vamos lá? O recolhimento de contribuições em atraso, a indenização ou a complementação de contribuições, quando o pedido foi formulado no requerimento inicial do processo.
Então, assim, quando você entra com o seu pedido de aposentadoria, por isso que eu falei da importância do planejamento previdenciário, porque você já vai sanar todas essas irregularidades. O advogado previdenciarista, quando ele vai fazer uma análise do seu pedido, ele já vai ver os vínculos que estão em aberto, os salários de contribuição que está faltando, os períodos especiais que devem ser considerados, as contribuições que têm que ser complementadas ou não, se você pagou com 5%, com 11%, as guias de complementação. Então ele tem que formular isso tudo em pedidos do INSS. Quando ele faz todos esses pedidos, solicitação de guia de complementação, ou seja, de agrupamento de contribuições também pode, de reconhecimento de períodos especiais, de reconhecimento de períodos rurais, deixou isso tudo pronto no planejamento previdenciário, não tem como o INSS informar que é um novo elemento em fase de recurso e mudar a data de entrada do requerimento. Por isso que você tem que ter muito cuidado ao instruir um processo administrativo, senão você perde muito e muito dinheiro mesmo, porque você não está familiarizado com a área previdenciária e eles simplesmente vão aplicar o que está escrito na instrução normativa. Eles não vão lá analisar a instrução do Conselho de Recursos da Previdência. São órgãos distintos, tá? Outra situação, vamos lá para você entender? Tópico 2, né? A decisão judicial de matéria previdenciária, na qual o INSS é parte, quando baseada em documentação apresentada no processo administrativo. Então, se teve uma decisão judicial também, e aí nessa decisão judicial foi reconhecido um período que já estava no processo administrativo anterior, e ele vai fazer um novo pedido, né, um novo elemento, um novo recurso, aquela matéria não pode ser caracterizada novo elemento, porque já foi discutido o processo judicial que estava no processo anterior, tá? Parágrafo 1º, olha só. Caso fique constatado que a decisão judicial se baseou em documentação não presente no processo administrativo, fica caracterizada a apresentação de novos elementos. Então, assim, se aquela decisão judicial foi constatada, né, e foi decidida sem ter a apresentação do documento no processo administrativo, aí sim é caracterizado novo elemento. Agora, quando a decisão judicial é fundamentada num documento que já tinha no processo administrativo, não caracteriza novo elemento, então é desde a data de entrada do requerimento, tá? Parágrafo 2º. Nos casos de benefícios elegíveis para concessão automática que venham a ser concedidos automaticamente pelo sistema ou posteriormente pelo servidor sem a solicitação de exigências ao segurado, os documentos apresentados em eventual pedido de revisão não serão considerados novos elementos, observado exposto no inciso 1 deste artigo. Então, olha que informação importante. Há situações em que o INSS concede automaticamente o benefício. Então, ele analisa e simplesmente concede o benefício. Nem oportuniza para o segurado a apresentação de novos documentos. E se o segurado for fazer uma revisão do benefício, apresentou novos documentos, por exemplo, a comprovar o salário de contribuição que a empresa não fez o repasse, a data da revisão deve ser considerada não da data de apresentação daqueles olerites, mas desde a data de concessão do benefício lá atrás. Então isso é muito importante. E como que a gente consegue sanar todos esses pontos para não perder dinheiro e deixar o negócio tudo redondinho? Planejamento previdenciário, pessoal. Planejamento previdenciário é igual quando você vai construir uma casa sem assessoria de um engenheiro. O negócio não vai dar certo, vai dar problema. Você pode ter grandes prejuízos. E o pior ainda, talvez é você nem saber que está tendo prejuízo, tá? Então busque ajuda, faça o negócio direitinho. Está com dificuldade, não consegue contratar um planejamento? A gente tem vídeos aqui no YouTube gratuitos que te ajudam muito. Um dos vídeos é esse que eu estou acabando de te ensinar. Olha, esses elementos que você está apresentando, se você apresentar desse jeito, dessa forma, se for analisar desses fatores, você não vai fazer errado, você não vai perder esses períodos. Então a gente tem muito conteúdo aqui em todas as modalidades de aposentadoria. Já faz mais de 8 anos que a gente publica só vídeo de direito previdenciário aqui toda semana. E você, se tiver com dificuldade, acesse o nosso canal, é tudo conteúdo gratuito, de grande valia, para você fazer o passo a passo direitinho e não perder nada, tá bom? Vem com a gente que essa semana tem vídeo novo. Até lá, tchau!